Olá, sejam bem-vindos ao programa Face do Poder. Hoje conversamos com o economista, doutor em ciência política, professor da Universidade Cândido Mendes e pesquisador da FIP, Dr. Paulo Tafner. Tafner é um dos maiores especialistas em previdência social, autor dos livros Democracia, uma ameaça invisível, o dilema previdenciário que o Brasil se recusa a encarar e Previdência no Brasil, debates, dilemas e escolhas. Como coautor, participou da obra Reforma da Previdência, a visita da velha senhora. Seja bem-vindo ao Face do Poder do Hoje News, professor Tafner. Boa tarde a todos, é uma satisfação estar aqui com vocês. Boa tarde, professor. Tudo bem? Tudo ótimo. Doutor Paulo, em um artigo para o portal Infomoney no ano passado, o senhor disse que o Projeto Brasil deve voltar para a prancheta. Sua tese continua valendo ou sofreu algumas alterações? Não, acho que nós precisamos rever as nossas escolhas. Eu acho que avançamos muito em algumas dimensões, mas em outras nós recuamos muito. Por exemplo, nós aumentamos já há 30 anos a despesa social, o que é bom, mas a consequência disso foi um aumento brutal da carga tributária. Mas a gente continua tendo uma lógica pública de que, para a melhoria dos serviços que são prestados à população, é sempre necessário aumentar a despesa. E essa lógica nós temos que voltar para a prancheta, porque hoje a gente gasta tanto quanto países de renda semelhante à do Brasil, e mesmo que alguns países ricos, em várias áreas sociais, e os nossos resultados não são bons. A gente gasta com educação tanto quanto o Chile, por exemplo, e, no entanto, o Chile tem um desempenho educacional muito melhor que o nosso. A gente gasta com saúde o que é a média quase dos países da OCDE, e o nosso resultado não é bom. Apesar do SUS ser muito bom, nós temos que melhorar o desempenho da nossa área de saúde. Da mesma forma, a gente gasta, por exemplo, com justiça, é o dobro do que se gasta com justiça em países ricos. E aí são países ricos que eu estou falando. E, no entanto, menos de 3% dos crimes no Brasil chegam à fase final. O que eu quero dizer com isso? Chegam a ser investigados, apurados, denunciados, julgados e apenados aqueles que são os responsáveis. Então, é uma justiça que não existe. Nós gastamos, por exemplo, com o parlamento, seja o Congresso ou a Câmara, o dobro do que se gasta nos Estados Unidos, em termos de percentual do PIB. E o nosso legislativo, mais esforço que os deputados e senadores façam, eles demoram por demais para atualizar a legislação que um mundo tão moderno e tão dinâmico quanto nós temos exige. Então, para tomar decisões básicas a respeito, por exemplo, de legislação que envolve a atração de capital, segurança jurídica para investimento, a gente demora décadas. Os investidores não podem esperar tanto tempo. Então, eu estou dando exemplos de que nós temos que voltar para a prancheta nisso, sim. A gente tem que fazer do país um país mais funcional. Professor Tafner, o senhor já falou aí em gasto, mas o rombo da Previdência no país chegou a 368 bilhões em 2020. O equivalente à metade do déficit primário do governo federal. Por que é tão difícil cortar privilégios dos mais abastados do serviço público brasileiro? Bom, porque é difícil
cortar privilégios daqueles que são mais abastados, não apenas os servidores, mas é difícil cortar privilégios, por exemplo, de empresários que detêm enorme poder no país. Nós acabamos de ver a renovação, por exemplo, daquele benefício que foi dado pela presidente Dilma, né, de isenção tributária para alguns setores, sendo renovada. Mais uma vez. Quer dizer, aquilo era para ser transitório e é um benefício que atinge pouquíssimos grupos empresariais. E custa uma fortuna. Da mesma forma, cortar privilégio das elites do serviço público também é muito difícil. Enfrentar, por exemplo, a pressão dos grupos organizados, dos juízes, dos promotores, dos procuradores, de algumas carreiras do executivo, como os auditores fiscais, é muito difícil, é absolutamente impossível. Ainda outro dia, conversando com uma alta autoridade, não importa dizer qual seja, disse que tinha confirmado um compromisso de que ninguém naquele estado, ninguém ia ganhar mais do que R$100 mil. R$100 mil. Esse era o compromisso firmado com uma alta autoridade, que relatou o episódio como uma vitória. Quando o teto definido constitucionalmente é R$40 mil. Então, conseguiram fazer um acordo para limitar 100 mil. Essa é a realidade do país. E esses grupos têm enorme vocalização nos parlamentos, nas assembleias estaduais, na Câmara Federal e no Senado. A política no Brasil, lamentavelmente, ela é feita por pequenos grupos. E pequenos grupos que detêm parcelas grandes de poder. Isso vale para muitas categorias do setor público. Essa é a razão pela qual é muito difícil cortar privilégios que esses grupos entendem, pelo bem, pelo mal, não importa, como sendo um direito legítimo deles. Eu vou dar um exemplo simples. Todos os juízes do Brasil têm 2 meses de férias. Assim, se você falar algo semelhante nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Alemanha, no Japão, que existe uma categoria que tem 2 meses de férias, as pessoas vão achar que você está num outro planeta. Mas essa é a realidade. E quando você trata desse tema, eu tenho absoluta experiência vivida que mostra que há um entendimento por parte desse mesmo grupo de profissionais que acha que é absolutamente legítimo. Então, essa é a realidade. E é essa que nós temos que nos defrontar. Qualquer avanço é bom, mas é difícil avançar. Doutor Paulo, ainda sobre o déficit público. O do Brasil chegou a 7 trilhões em outubro e atingiu o patamar de 82% do PIB. O senhor acredita que o próximo presidente do país vai conseguir estancar este rombo? Olha, isso é um desafio para o próximo governo, né? É um desafio que, em última instância, é do presidente, mas é da sociedade brasileira. A sociedade brasileira, eu costumo dizer que a gente, apesar de estar envelhecendo, o grupo etário idoso está crescendo no país, mas o nosso comportamento social é ainda adolescente. A gente se recusa a tomar decisões de maneira racional, como um adulto faz. Então nós queremos comer filé mignon, mas não queremos que o boi morra. É impossível. Se eu quero comer filé mignon, eu tenho que providenciar o abate do boi. Mas a sociedade brasileira se recusa a tomar decisões como essa. Bom, diante desse quadro aí crescente nos gastos da máquina pública, é possível o país crescer pós-pandemia, já que nós estamos saindo aí, ou pelo menos tentando sair dessa crise? Olha,
eu estou saindo de uma gripe muito forte, mas o Brasil e o mundo têm possibilidades de crescer, né? Nós temos liquidez internacional, nós temos espaços para investimento, nós temos um Brasil a ser construído. Eu sempre digo para as pessoas, metade dos domicílios no Brasil não tem esgoto. Então, isso é um mundo a ser feito. E por isso mesmo, nós temos ampla possibilidade de ter um crescimento acelerado no Brasil. Agora, crescimento depende de instituições e regras que incentivem o crescimento. E esse é o dever de casa que a gente tem que fazer. Nós avançamos, o marco regulatório do saneamento foi um avanço. A gente vai ver, por exemplo, um crescimento grande nos investimentos na área de saneamento, muito em breve, já está ocorrendo. E isso é bom para o país. Por Paulo, o senhor é um paladino na defesa da qualificação profissional e igualdade de oportunidades a todos. Será que um dia o pobre alcança o mesmo nível de reconhecimento do rico na disputa pelo emprego? Olha, a questão não é pobre e rico. Quer dizer, o Brasil tem um problema que é o seguinte: nascer pobre, nascer rico, é uma questão que eu vou chamar de sorte ou azar, né? O problema não é exatamente esse. Se a gente estivesse produzindo condições mínimas para que o pobre tivesse acesso à acumulação de capital humano, como boa escola, boa saúde, saneamento na porta de casa, ele teria nascido pobre, mas ele poderia ficar rico. O problema é que a história de um indivíduo hoje no Brasil é determinada pelo CEP onde ele nasceu. Porque as condições para acumulação desse capital humano não são adequadas para aqueles que nasceram pobres. E isso é uma ação do Estado. Professor, o desemprego alcança com severidade as camadas mais desprotegidas da população, empurrando a mão de obra menos qualificada para o subemprego, aquele sujeito que vai subsistir. Existe saída para esse fosso entre ricos e pobres, insistindo novamente entre classes? Não, eu acho que, quer dizer, insistindo nesse caminho, não. Mas, como eu disse, por exemplo, nós temos um desafio enorme, que é superar um problema do século XIX, que é o saneamento básico no Brasil. E saneamento é obra de infraestrutura, de engenharia civil. Uma mão de obra menos qualificada pode ser altamente aproveitada na expansão da rede de água e esgoto no Brasil, que é obra de construção civil. Da mesma forma, nós temos muita possibilidade de crescimento do emprego na área de serviços. O Brasil tem muito espaço para crescimento de prestação de serviço. Serviço à criança, ao jovem, aos idosos. Serviços ligados, por exemplo, à indústria. Não é a indústria em si, mas os serviços, a manutenção, a revisão, tudo isso pode ser feito por uma mão de obra menos especializada e que, portanto, aumentaria muito o emprego daqueles que são menos favorecidos. Embora o senhor não aborde muito o tema, eu gostaria de ouvir sua opinião sobre a escalada da inflação puxada pelos combustíveis. Bem, nós estamos revivendo um fantasma
que é o fantasma da inflação. Ela é puxada no Brasil pelos combustíveis, mas não apenas pelos combustíveis. Ela é puxada por dois fatores. Que é a digamos assim, depreciação do câmbio. Então, a divisa ficou mais cara, portanto, todos os importados aumentaram o seu preço em real. E isso faz parte da cadeia produtiva brasileira, né? A gente precisa importar coisas para produzir coisas no Brasil. Então, esse é o primeiro fator. O segundo é que, de fato, houve, durante a pandemia, uma certa desarticulação das cadeias produtivas. Então, veja, por exemplo, vocês devem ter acompanhado que o preço de painel solar, que é uma coisa que no Centro-Oeste pode ser amplamente utilizado para geração de energia elétrica doméstica, enfim, ele dobrou de preço. Dobrou de preço. Porque o que aconteceu? Aumentou a demanda. A China, que é o principal fornecedor do mundo, teve problemas na cadeia produtiva durante a pandemia e o resultado foi um aumento de preço dessa mercadoria, que, acrescentada à desvalorização cambial, fez com que, no Brasil, esses preços fossem multiplicados até por 3. Então, são dois fatores importantes. Agora, por que o câmbio se depreciou tanto? Se depreciou tanto por duas razões básicas. Eu acho que aí há um problema de coordenação política, muita insegurança a respeito da sustentabilidade fiscal. Então, quando os agentes econômicos percebem que há risco de sustentabilidade fiscal, eles fogem para outros ativos. E o principal ativo é a moeda estrangeira, em particular o dólar. Então, o que acontece? Aumenta a procura por dólar, diminui a procura por reais e há um ajuste de preço relativo. Esse é um fator. O segundo fator é que, associado ao câmbio, é que o câmbio sempre reflete também, inexoravelmente, a relação de produtividade dos países. E, nesse particular, o Brasil não vem bem. O Brasil não tem crescido a sua produtividade no ritmo das economias mais fortes. Os Estados Unidos, por exemplo, os últimos dados que estão saindo de lá mostram que do crescimento final da economia americana, quase 40% é ganho de produtividade. Agora, para ter ganho de produtividade, é necessário que você tenha uma mão de obra instruída. Numa economia de conhecimento, né, basicamente, o fator limitante ao crescimento da produtividade é a capacidade da mão de obra entender o processo produtivo. Ora, se no Brasil as crianças não aprendem a ler e escrever direito, o jovem não aprende as 4 operações e o trabalhador mal sabe interpretar um manual, é muito difícil ter ganho de produtividade. E, nesse particular, falha muito o governo, porque quem mais presta serviço de educação no país não é o setor privado, é o setor público. Eu vou dar um exemplo aí, em Goiás, por exemplo. Eu apresentei esses dados às autoridades locais. Eu comparei as escolas privadas com as escolas públicas do Estado no período de alfabetização, os anos iniciais de alfabetização de uma criança. Qual é o resultado? Aos 7 anos, 100% das crianças que estudam numa escola particular já estão alfabetizadas. Isso só vai acontecer nos alunos da rede pública aos 10 anos. Então, observe uma coisa, uma criança está alfabetizada aos 7 e outra aos 10. Você fala, bom, isso é pouquinho, ele vai viver 70 anos. Não, mas isso faz uma diferença brutal na vida de cada um deles. Porque a criança aos 7 anos, que já sabe ler e escrever, dos 7 aos 10, ele vai incorporar uma quantidade gigantesca de palavras no seu vocabulário
ele vai ter capacidade de interpretar texto associado ao aprendizado da matemática. Ele vai ler livros, enquanto o outro ainda não está sendo capaz de ler uma frase inteira. Repare que aos 10 anos, um já leu 20 livros, já está dominando a matemática básica daquela idade, e o outro sequer é capaz de aprender e entender um enunciado de uma frase. Isso vai se acumulando na vida, essas diferenças. Então, foi feito um trabalho muito interessante no Ceará, que aos 5 anos de idade, se você pega o filho de uma família de classe média alta e um filho de pobre no Brasil, o que nós temos aqui, o filho aos 5 anos, eu não estou falando aos 50, aos 5, o filho de uma família de classe média tem mais do dobro de palavras dominadas do que o filho de um pobre. Dominar a palavra significa dominar o significado das coisas. Significa você poder compreender o mundo. Né? Se uma criança não sabe o que é uma geladeira aos 5 anos, não há sequer a possibilidade de ela perceber que a geladeira é gelada, está associada com a manutenção de produtos alimentares. Não sabe o que é geladeira. Estou dando um exemplo bem banal. Então, e isso, veja só, aos 5 anos já tem essa desigualdade. A escola pública poderia reduzir essa desigualdade, fazendo com que, pelo menos, as crianças aos 7 anos já soubessem a ler e escrever. Lamentavelmente, o ensino público é incapaz de prover isso. E as diferenças, em vez de diminuírem, elas aumentam. E faz com que aquele trabalhador, filho de uma família pobre, chegue aos 18, 19 anos com um acúmulo de conhecimento muito precário. E se ele chega a essa idade com esse acúmulo precário, ele não será um trabalhador produtivo. Isso é tão mais grave hoje e no futuro do que foi há 50 anos atrás. Porque hoje, o que a indústria menos precisa é de trabalhador analfabeto. Um trabalhador, ele vai encontrar uma fábrica automatizada, ele vai ter que saber ler manual, ele vai ter que saber operar máquinas que muitas vezes cujos indicadores estão escritos em inglês. Então nós temos que pegar as nossas crianças e fazer um investimento gigantesco na formação do seu capital humano. E o capital humano nada mais é do que a capacidade de ler, escrever, entender e relacionar coisas. E se a gente não ensina sequer a ler, é impossível que esse trabalhador possa ser um trabalhador produtivo numa economia do conhecimento. E chegamos ao final de nossa entrevista com o economista Paulo Taffner. Paulo, muito obrigada por ter conversado conosco e por nos atender em meio à sua atribulada agenda de consultas e palestras. Eu que agradeço a oportunidade e quero deixar um abraço carinhoso ao povo de Goiás e um desejo muito forte de boas festas natalinas e de final de ano, inclusive a vocês, obviamente. Muito obrigado e até a próxima. Muito obrigado, professor Taffner. É sempre um prazer conversar com o senhor. Espero revê-lo numa próxima oportunidade. Muito obrigada, Wilson. E é engraçado, né? A desigualdade social no Brasil ainda é muito forte. Qual que é a sua análise dessa entrevista, Wilson? Olha, o professor Taffner é um homem brilhante, além do saber que ele acumulou na sua carreira como catedrático, professor, palestrante. Ele tem uma visão humanista impressionante, porque ele é um defensor intransigente do caminho do desenvolvimento, passa pela educação. Não há como desenvolver um país sem uma boa educação, uma boa escola. E principalmente isso que ele citou aí, que é o mais grave, a base do conhecimento começa lá
nos primeiros anos de vida de uma criança. Infelizmente, a escola pública investe-se muito e tem pouco resultado. É um custo-benefício que ainda o país está devendo ao cidadão, principalmente aquele que necessita mais do poder público. É isso, Edna. Obrigada, Wilson. E obrigada a você por estar sempre conosco.